É a segunda e última parte deste Conferência Aberta. Relembro que falamos hoje do calçado. Relembro também que pode telefonar, pode falar connosco através do 220315500. Estávamos aqui no final da primeira parte à conversa com o Gonçalo, que nos falava no modelo de negócio da indústria do calçado. Falamos também do emprego e quando me disse que faltava também, que vai começando agora também a ser empregada gente na linha de produção, gente mais qualificada. Sim, gente mais qualificada, naturalmente. Até porque à medida que o setor foi evoluindo para patamares de maior exigência, naturalmente que a formação base é mais importante, mas no fundo depois essa formação também pode ser complementada ou em ambiente de trabalho ou, portanto, no nosso centro de formação. Portanto, além do centro tecnológico, o setor tem outra instituição, outro organismo, que chamava-se Centro de Formação Profissional, hoje também para ter mais jovens, chama-se Academia do Design e do Calçado, e que no fundo forma por ano centenas de jovens colaboradores para as empresas. Ou seja, não falta mão de obra qualificada? Falta, mas nós ainda que nós estejamos a formar centenas de colaboradores por ano, nas zonas de forte concentração da indústria de calçado, nomeadamente em Felgueiras, há uma escassez de mão de obra muito significativa, o que está a obrigar as empresas, curiosamente, a deslocalizarem a produção para o interior do país. Isto é, há empresas de Felgueiras que estão a deslocalizar para Celurico de Basto, Cabeceiras de Basto, para regiões ainda mais interiores do país, porque no fundo, próximo do seu centro empresarial, do seu centro industrial, não existe mão de obra disponível. Fica aqui também deixada essa nota para que se olhe também para as necessidades. Sim, venham trabalhar para a indústria mais sexy da Europa. É esse o nosso lema. É o lema. Nosso lema. Bem, quem já está a trabalhar para a indústria mais sexy da Europa é Maria José. Maria José, falamos já no projeto New Walk. Há pouco tempo eu tive a oportunidade de ler uma notícia que apresentava outro projeto, que era o NanoFoot. Que projeto é este? O projeto New Walk é um projeto nacional, portanto é financiado no âmbito do CREN, pelo Compete, e a entidade gestora é a Agência de Inovação. Este outro projeto NanoFoot é um projeto europeu, é um projeto neste caso financiado pela Agência Europeia de Investigação, e envolve vários parceiros também, neste caso 2 parceiros industriais portugueses, portanto 2 empresas portuguesas, o Centro Tecnológico, uma universidade portuguesa e 2 centros estrangeiros, um em Itália e outro em Espanha, e uma empresa italiana e 2 empresas espanholas. Portanto, estes projetos normalmente têm como objetivo desenvolver soluções que sejam realizadas atividades complementares pelos diversos centros de investigação espalhados na Europa. Como sabe, para além de Portugal, a Itália e a Espanha são grandes produtores europeus de calçado, nós os 3 juntos somos os 3 maiores produtores de calçado na Europa e fazia todo sentido envolver entidades com competências. Estamos a desenvolver o quê? Neste caso em concreto, couros e materiais para a sola baseados em nanotecnologias. Portanto, nano tem a ver com isto. Food tem a ver com o facto destes materiais, estas soluções que estão a ser criadas, têm essencialmente como objetivo que o calçado do futuro, este calçado incorporando as nanotecnologias, sejam o mais confortáveis possíveis para o pé. O foot é o pé. O que nós pretendemos aqui é que não se continuem a formar fungos, portanto, minimizar ao máximo os bolores no calçado e minimizar ao máximo o crescimento de micro-organismos dentro do calçado. Quando nós temos micro-organismos, bactérias, etc., na nossa pele, isso é normal, e quando transpiramos, essas bactérias alimentam-se dessa transpiração e, ao fazer isso, que é normal, expelem subprodutos e são esses que geram os maus odores. Portanto, o objetivo aqui é continuar a usar um calçado baseado em couro, mas o mais possível que não tenha odores. Por outro lado, nós todos como utilizadores sabemos que quando temos um calçado em couro guardado num armário com umidade e no escuro podem desenvolver bolores na superfície. Isso é normal,
No entanto, o desejável é que seja o mínimo possível ou até que não aconteça. Portanto, normalmente os bolores, tendo em conta que o couro é um material extremamente resistente, não vão ter qualquer impacto na resistência física. Portanto, o couro não vai rasgar, não vai ficar manchado por causa disso. Passa-se um paninho e os bolores saem. Mas, de preferência, eliminar isso. Portanto, esse é um dos objetivos deste projeto. Isto significaria um grande avanço em termos científicos, principalmente na questão da primeira vertente, porque ao minimizar o crescimento de bactérias e de fungos, portanto de micro-organismos, nós também estamos a minimizar potencialmente o crescimento de bactérias ou fungos nocivos. Estes que eu estou a dizer não têm grandes impactos, a não ser o mau odor e ter que passar o paninho, mas já há outros, por exemplo, relacionados com o pé de atleta, que já podem ter efeitos negativos na nossa saúde, e na saúde da pele e do pé. E, portanto, é mais esta abrangência. Nós estamos com campanhas sexys e sapato que impede as pessoas a cheirarem mal dos pés, o futuro do setor está mais salvaguardado. Está garantido, sem dúvida que está mais salvaguardado. E essa ideia da indústria mais sexy da Europa e a campanha, principalmente de 2011 em diante, realmente foi uma ideia excepcional que a Apicap se teve, colocou-nos no mapa de uma forma indiscutível. Nós vamos a qualquer sítio no mundo e as pessoas reconhecem, sabem disto. De facto, foi só com um pontapé destes é que nós nos poderíamos ter realmente colocado neste horizonte. Foi uma ideia excelente, muito arrojada, como disse, mas também muito corajosa, porque eu recordo-me das primeiras reações. Eu sei, Maria José, eu sei. A esta campanha. Se não foi despedido naquela altura, então acho que tão cedo. Mas desculpe, Maria José, estava a falar do... Primeiro estranha-se, depois entranha-se, não é? É como tudo na vida. Foi difícil, aquela fase inicial foi de facto difícil, porque era extremamente ousado. Né? Portanto, mas era necessário, era aquilo que nós precisávamos naquele momento. Provavelmente se olhasse para trás voltava a fazer o mesmo. Não sei se voltava a fazer o mesmo, não sei se tinha coragem de fazer o mesmo, mas de qualquer das formas acho que valeu a pena. Talvez não tivesse, porque já não é necessário, mas sendo necessário foi feito. E eu penso que é aí que a indústria realmente consegue dar a volta e reinventar-se. Exatamente. Não é? E fazer estas apostas. Voltando ao nanofood, a segunda vertente tem a ver com a incorporação das tais nanotecnologias. Nano quer dizer muito pequenininho, não é? Das nanotecnologias nas solas. Aí o objetivo é que elas sejam termicamente muito confortáveis e também que deixe de haver aquela sensação que nós por vezes temos nos dias quentes e secos, que tocamos no carro ou tocamos e sentimos tipo uma descarga, um choque elétrico. Portanto, o objetivo é desenvolver uma sola que nós podemos estar em sítios muito secos e contactar com materiais que transmitem eletricidade e eles são descarregados e, portanto, nós deixamos de sentir aquele choque elétrico quando tocamos nos metais. Isto no calçado dia-a-dia tem estas vantagens, mas no calçado de trabalho tem aplicações muito importantes. Exatamente. E em Portugal nós temos apostado muitíssimo no calçado de moda, no calçado com design, portanto é o ponto de honra, mas também no calçado de trabalho e no calçado mais técnico, portanto calçado de conforto bonito, calçado de trabalho bonito, portanto tem funcionalidades técnicas, ou mesmo de trabalho, mas tem esse aspecto do design. E estas soluções do nanofood são para isso. Nós queremos, há pouco eu referi no início, que há 20 anos, quando começamos a desenvolver materiais para solas e para couros, pegávamos nas matérias-primas que estavam disponíveis e fazíamos uma massa de um bolo com uma receita nova e num molde novo, com uma forma, com um aspecto novo, com design novo. Nós hoje estamos a ir para além disso, por exemplo, no nanofood. Nós estamos a querer criar as matérias-primas. Nós queremos criar as novas farinhas. Exatamente. Essas novas farinhas... Controlar desde o início. Desde o início e criar modo de... Imaginemos que há muitos anos atrás alguém se lembrou de usar a farinha de milho, de trigo e de centeio. Nós aqui queremos criar uma farinha nova. É uma farinha que não existe. Estas nanotecnologias são novas matérias-primas que não existem, que nós queremos incorporar para dar funções. Porquê esta situação da nanotecnologia? As pessoas devem estar-se a perguntar porquê isto e porquê eu falar nesta palavra. Isto acontece porque há cerca de uns 20 anos, em termos científicos, as pessoas aperceberam-se que quando os materiais são muito pequenininhos, uma pequenina quantidade é suficiente para dar uma função.
E, portanto, em termos ambientais, em termos de impacto para a saúde, isto pode ser muito interessante. Eu, para ter a mesma resposta, por exemplo, resistência aos micro-organismos, em vez de ter que adicionar 5% de uma substância, posso ter que usar 0,5%. Ora, se eu tenho e ter a mesma função ou mais, portanto, o nosso objetivo é ter o máximo de funções novas, incorporando o mínimo. Ao incorporar o mínimo, nós, em termos de humanos, contactamos o mínimo com substâncias químicas, o que em princípio é bom, não é? E também descarregamos ou temos que tratar o mínimo de substâncias químicas no ambiente, portanto, tem muito a ver com isto. Nós, em Portugal, estamos também a apostar neste desenvolvimento das nanotecnologias. E é um pouco o enquadramento deste projeto. São o único centro neste momento a fazer este tipo de apostas com os vários parceiros, ou isto já é tecnologia que também já está a ser procurada no resto do mundo? Já está a ser procurada no resto do mundo. No geral, o que se passou há cerca de 20 anos é que os investigadores desenvolveram isso, começaram a desenvolver estes estudos. Nós próprios tivemos alunos de doutoramento, uma dessas alunas, inclusive agora, é uma das colaboradoras do centro, a fazer pesquisas nesta área e neste momento sente-se que é importante fazer a passagem desses estudos mais científicos para a aplicação industrial e, portanto, estamos a fazer isso. Neste caso, em Portugal, a Generalidade das Universidades faz estudos nesta área, estudos mais científicos, e há outros centros, tal como o nosso, que estão a desenvolver aplicações, seja aplicações para a área alimentar, seja aplicações para a área médica, sejam outras. Portanto, nós estamos aqui nesta vertente de desenvolvimento de aplicações. Eu estou-me a lembrar de várias coisas, por exemplo, na área médica, para além dos exemplos que já demos na primeira parte, estou-me a lembrar, por exemplo, do pé diabético, também é um pé que requer muitos cuidados, e, por exemplo, na área mais do trabalho, por exemplo, deve ser um desafio muito grande fazer um sapato para um bombeiro. Que tem condições extremas, temperaturas muito altas, em que, de facto, o sapato tem mesmo que proteger aquela pele, aquele pé. Sim. Sim, realmente o calçado para o bombeiro é um desafio e ainda há muito a fazer. Já se evoluiu muito nos últimos anos. Relativamente à pele, por estranho que eventualmente até nos possa parecer, a pele, o couro, é um dos melhores materiais em termos de resistência ao fogo. Portanto, tem uma capacidade de resistir ao fogo muito elevada. E também tem uma grande capacidade de não transmitir o calor. Portanto, quando nós estamos perante uma chama, por um lado, não incendiar, mas por outro lado não deixar passar o calor para dentro do calçado. Não é? Exatamente. E portanto o couro é muito bom. Em termos das solas poliméricas, têm sido desenvolvidos muitos materiais, já temos empresas portuguesas, isto fruto de um outro projeto anterior, que se chamou já agora o Advanced Shoe, que envolveu várias empresas produtoras de calçado de trabalho e também produtoras de solas e de couros, e também foi mais uma vez um projeto de CREN, financiado, um projeto de ideia e copromoção. Eu devo dizer que estes projetos têm sido muito importantes para o setor de calçado e para as empresas de calçado, porque as empresas fazem as suas apostas, fazem os seus investimentos, mas o facto de haver estes apoios permite que eles sejam realizados, os investimentos, num tempo mais curto, permite acelerar a transferência dos resultados para as empresas e para o mercado. Que é isso que importa, a tecnologia de ponta, não é? Exatamente. É que sai agora já e não fique perpetuada depois no laboratório. Ainda não falamos deste High Speed Shoe Factory, esta fábrica de alta velocidade. Que fábrica é esta, Maria José? Este foi um novo conceito. Devo dizer que o conceito foi pensado, foi pedido, não foi verbalizado nestes termos, mas foi imaginado pelo industrial calçado, que queria ter a capacidade de responder a pedidos pela internet em muito curto espaço de tempo. Essa empresa foi a Kiaia e disse-nos: nós gostaríamos de ter uma loja virtual online na qual fosse possível o meu consumidor encomendar o sapato e, existindo ele ou não em stock, se ele não existisse em stock, era o aspecto mais crítico, eu quero ser capaz de produzir esse sapato e de mandar para o meu cliente no espaço de 1 a 2 dias. E para isso, para conseguir fazer isto, imaginemos, nós temos de recepcionar a encomenda na loja virtual, transferir tudo para o planeamento, cortar os materiais, cozê-los, montá-los,
transportá-los dentro da fábrica, transportar da fábrica para os armazéns, para o distribuidor e enviar para o cliente. Ora, não era possível fazer isto com as tecnologias existentes e, portanto, para além da dita loja virtual que foi criada, foi necessário desenvolver um novo sistema de corte mais eficaz, mais ágil e um novo sistema de logística. E foi criado o conceito de uma produção de calçado numa única tranche, numa única secção. No passado e até agora, as secções do calçado eram armazéns, corte, costura, montagem, acabamento, por aí fora. Nós aquilo que fizemos deixou de existir estas secções. Isto é quase único, uma secção única. Portanto, é este high speed, portanto, uma grande velocidade de recepção, não é? E de produção e de envio da... Já está na prática, portanto, este modelo já existe? Já está na prática, o projeto já terminou, portanto, terminou em janeiro deste ano, portanto, é algo muito recente. É possível já fazer as encomendas online, portanto, o consumidor tem a oportunidade de escolher dentro dos modelos disponíveis, também pode escolher a pele, as cores ou a tipologia de pele, há várias opções, e depois pode, por exemplo, fazer desenhos nas peles. Imaginemos estes gráficos que estão aqui por trás, estes edifícios, existem ferramentas com formatos redondos, triangulares, quadrados, e é possível com essas ferramentas desenhar aquilo que o consumidor pretender. O consumidor introduz esse desenho e depois já de receber um sapato com a pele nas cores que totalmente customizado. Bastante customizado. Portanto, há uma certa customização nestes termos. No passado pensámos também em colocar a fotografia da pessoa, mas isso neste momento já está assim mais um bocadinho... pode ser feito, mas também já está um bocadinho visto. Portanto, fomos para uma customização mais artística. Se as pessoas fossem feias, era um problema. Mais artística, baseada em geometrias, não é? Em punções, em pequenas piquinhas que podem ser utilizadas de forma à escolha do consumidor, e ele desenha o padrão que pretende na pele. E está disponível. Esta customização, Gonçalo, é uma das mais-valias das nossas empresas, ou seja, estarem elas também disponíveis para fazerem pequenas séries de calçado e não em grande produção, em grande massa? Uma das coisas que nos distingue dos nossos concorrentes é que nós somos capazes de responder mais rapidamente às solicitações de mercado, isto é, o nosso modelo de negócio assenta muito numa capacidade de produção local. Enquanto, por exemplo, os nossos concorrentes italianos ou espanhóis subcontratam uma parte significativa da produção ou até deslocalizaram a produção para outros países, nós aquilo que entendemos sempre que o nosso modelo de negócio devia assentar numa estrutura industrial forte e local. Se associamos a isso que nós temos um conjunto de empresas tecnologicamente evoluídas, nós, por norma, conseguimos responder mais rapidamente com os nossos dois grandes concorrentes internacionais às solicitações de mercado. E acresce a tudo isso que nós, no fundo, o grande mercado europeu é o nosso mercado de referência e, desse ponto de vista, portanto, é só vantagens, não é? É só vantagens. Agora, nós estamos a caminhar, no fundo, para a customização do calçado. E, portanto, e para que isso aconteça, vamos ter que continuar a investir em novos equipamentos, novas soluções, vamos continuar, seguramente, a fazer esta ponte entre as entidades do sistema científico e tecnológico, o centro tecnológico e as empresas, no sentido de podermos desenvolver soluções integradas e à medida das empresas. Aquilo que nos diferencia, de certa forma, é que nós desenvolvemos, de facto, soluções à medida das nossas empresas. Portanto, e isso é uma mais-valia considerável, porque, lá está, uma vez mais, olhamos para o mercado, interpretamos as suas necessidades e procuramos de certa forma, colmatá-las. E este novo equipamento é recente, tem meia dúzia de meses, mas, no fundo, nós queremos replicar isso em dezenas de outras empresas do setor. Era essa a minha questão. Este equipamento foi desenvolvido também a pedido de uma empresa, neste momento está desenvolvido, mas outras podem pegar exatamente nesta mesma ideia e dizer ao centro, também quero replicar este mesmo estilo na minha fábrica. É possível? Sim, nós normalmente nestes projetos
podemos ter as empresas a ter a ideia, podemos ser nós a ter a ideia, pode sair de um conjunto de pensamentos, mas temos sempre aquilo que o Paulo referiu no início. Temos as empresas de base tecnológica que desenvolvem e vão ser tomadoras das soluções e que vão vender essas soluções. E temos as empresas de calçado mais como especificadoras, foi o que aconteceu neste caso, e que ficam com o primeiro protótipo, se o adquirirem, não é? Mas, no fundo, são as empresas que vão especificar, vão testar, vão validar, vão fazer com que os equipamentos sejam otimizados. Mas, neste momento, findo o projeto, as empresas que ficam detentoras da tecnologia, neste caso em concreto, temos a loja virtual, a empresa que está associada a esse desenvolvimento, que foi feito em parceria connosco e também com outra entidade do Sistema Científico e Tecnológico, depois vai poder fazer mais lojas virtuais. A tecnologia de base foi desenvolvida, mas é possível fazer outras. Claro que aí depois as lojas podem ter aspectos diferentes, naturalmente, e podem ter funcionalidades complementares. O sistema de corte que foi desenvolvido para responder a esta necessidade de produzir um par de cada vez. Todo este sistema foi feito para isto, ser possível e ser economicamente viável produzir apenas um par, ou pequeníssimas quantidades de pares. Nós queremos ter esta resposta rápida par a par. Mas esse sistema de corte pode ser agora comercializado e deve ser e vai ser e já está a ser para outras empresas. Os sistemas de logística, os tais transportadores, a mesma coisa. Portanto, nunca nos nossos projetos, nós nunca avançamos com o desenvolvimento de um projeto se virmos que ele não vai ter réplicas, portanto, que é só para uma empresa. Se for assim, então a empresa tem que financiar ela todo própria o projeto, que ficaria muito caro. E suportar, portanto, nós ao envolver estas múltiplas parcerias, portanto, neste projeto Lightspeed, estavam envolvidas a empresa que faz os equipamentos de corte, a empresa da logística, empresas, por exemplo, do RFID e a Universidade do Porto, nós próprios, um outro instituto, as empresas de calçado, é uma inovação muito com sentido prático, porque de outra forma estamos a inovar quase que para o nosso umbigo, não é? Temos uns equipamentos todos esteticamente muito interessantes, mas no fundo aquilo não foi replicado nas outras empresas. Não chegar à comercialização propriamente dita é sinal que provavelmente ou o equipamento é muito caro ou que não cumpre um conjunto de requisitos, e a nossa base desde o início é, no fundo, desenvolver soluções à medida das empresas e capazes de responderem a um conjunto de desafios que nos vão surgindo. O objetivo último é exportá-lo. E aqui está o exemplo também de como uma empresa chegou com uma necessidade até ao centro, inquieta, não é? Sedenta deste conhecimento, e acaba mesmo por ser e por estar pronto neste momento. O objetivo último será exportar esta tecnologia. Desde que seja bom para o país. Sim, e estas tecnologias já são exportadas. Neste momento... O sistema de cortes já exportamos, tanto quanto sei, para os Estados Unidos, para a China, para a Austrália, já exportamos para um conjunto de para cerca de 50 países. Não esta tecnologia foi agora desenvolvida, que é nova, mas outras que foram desenvolvidas no âmbito de projetos anteriores já estão a ser exportadas para todo o mundo. E uma coisa interessante que nós também tentamos fazer nos nossos projetos, portanto, quando estes equipamentos são desenvolvidos, tentamos perceber se eles podem ser aplicados com alterações, naturalmente, mas noutros setores. E, portanto, esses equipamentos de corte que se começaram a desenvolver há 20 anos no calçado, neste momento são exportados para o calçado, mas também já estão a ser exportados, por exemplo, para as pedras, para a indústria das pedras. Portanto, foram desenvolvidas novas tecnologias e temos esse tipo de complementaridade. Também ser exportados, por exemplo, para fazer capacetes, falou há pouco em bombeiros, capacetes para bombeiros, capacetes para motociclistas, na indústria automóvel também. Portanto, acaba por contaminar outros setores da vida. Por se multiplicar, não é? Esse efeito da investigação e desenvolvimento acaba por permitir que depois haja um efeito multiplicador noutros setores também. Portanto, nós estamos aqui a beneficiar, claro, o setor de calçado, mas há mais extensões. Eu sei que pela APICAP vocês são reconhecidos, mas sente que existe um reconhecimento ao nível nacional e até internacional em relação ao centro tecnológico? Portanto, há uma valorização daquilo que vocês fazem efetivamente?
Sim, nós, é claro, a Picaps, agradeço as elogios que há pouco o Paulo nos endereçou e devolvo. Em termos nacionais, somos reconhecidos pelas empresas. Para nós isso é o principal. Portanto, as empresas vêm ao centro, as empresas... Tem um centro como um parceiro, portanto, para encontrar soluções, ou as melhores soluções para dentro da E para lhes fábrica. resolver os problemas e para não criar problemas. Portanto, para criar soluções sem criar problemas, que isso também é importante. As empresas têm um problema, vêm ter connosco, por exemplo, em termos de desenvolvimento e em termos de controle de qualidade. As empresas são frequentemente contactadas por parceiros estrangeiros, ou os seus clientes pedem-nos para fazer os trabalhos de controle de qualidade e até desenvolvimento lá fora. E as empresas exigem já, e neste momento podem fazer isso, não é? Que sejam feitos cá em Portugal, porque nós temos todas as competências técnicas e tecnológicas. Isto é uma diferença muito significativa. Durante muito tempo, as marcas internacionais que desenvolviam os seus produtos em Portugal exigiam que fossem feitos testes de laboratório em outros centros, em outros laboratórios, em outros centros tecnológicos, noutras partes do mundo. E hoje o grau de notoriedade e de prestígio do Centro Tecnológico de Calçado de Portugal vê-se por este simples aspecto, que é uma marca internacional de grande prestígio, hoje já reconhece a capacidade e qualidade aos nossos laboratórios para, no fundo, testarem os seus produtos. Isto é uma diferença muito significativa. Os nossos produtos já não precisam de viajar pelo mundo todo para serem testados, porque podem ser testados perfeitamente aqui. Portanto, isso é um melhor reconhecimento, no fundo, das competências e, no fundo, do percurso que o nosso próprio Centro Tecnológico fez. É um dos melhores certificados de qualidade, Maria José. Sim, nós penso que neste momento somos muito reconhecidos nesse nível. Também somos reconhecidos pelos próprios parceiros de investigação que nos convidam frequentemente. Embora este projeto seja coordenado por nós e tenha sido idealizado por nós participamos em outros projetos para os quais somos convidados, não é? Pelas nossas competências. Em termos nacionais, eu penso que as entidades com quem trabalhamos poderão exprimir-se, mas penso que sim, que as pessoas também gostam de trabalhar connosco porque sabem que aquilo que estamos a fazer tem um objetivo prático. Não estamos a criar um papel ou um conjunto de papéis para ficar, e cada vez mais, mesmo as universidades querem isso. As pessoas querem ver o seu trabalho aplicado em algo prático e veem que deve ser aquilo que mais valoriza também para o próprio investigador, para sim, não é? Sim. Aquilo que mais valoriza, ver realmente depois exposto de uma forma prática e para a indústria, ao serviço da... Sem dúvida. Os investigadores, ao contrário do que eventualmente em alguns fóruns possa dizer, estão muito atentos também ao que se passa, são pessoas como nós, estão atentos ao que se passa no mundo e gostam de estudar, gostam de pensar, mas gostam, como diz, de ver o seu trabalho aplicado e de saber que tenho aqui esta máquina, ela tem algo de mim, ela agora está a ir para, não sei, para os Emirados, como disse. Nós, por exemplo, exportamos, não do setor, mas do setor das pedras, mas dessa mesma empresa, exporta muitas máquinas para os Emirados Árabes para trabalhar a pedra, que é uma área forte lá. E os investigadores gostam de saber que está ali um pouco de si, como gostam de saber que está um pouco de si numa sola que agora se está a produzir. Nós, quando desenvolvemos solas, nós com as universidades não desenvolvemos só aquela sola em si, não é este copo, é o conhecimento que está para gerar estes materiais e este copo. E esse conhecimento é aplicado num modelo, que é o resultado do projeto, mas fica na empresa e é aplicado noutras áreas. E o investigador sente que está ali algo dele. E normalmente o que tem acontecido nos nossos projetos, há cerca de 20, 25 anos em que eu estou envolvida nelas, é que estas parcerias são muito, prolongam-se. Portanto, começamos, mas depois elas prolongam-se porque há necessidades, porque surge uma nova visão. A tecnologia evoluiu, há 20 anos não se falava nas nanotecnologias, mas se calhar agora fala-se, não é? Portanto, nós temos essas parcerias, a parceria está sempre a ser ampliada, os consórcios estão sempre receptivos e estão sempre a receber novos parceiros, mas normalmente aquelas entidades com quem começamos a trabalhar, continuamos, portanto há este histórico. As próprias entidades portuguesas, das agências tipo a Agência de Inovação, que há pouco referi, do IAPMEI, também têm acompanhado este percurso.
E creio que será muito, muito grato verem, pronto, está ali aquele material, ou está ali aquele equipamento e ele está a ser vendido, está ali fora. Por vezes eles visitam as feiras e leem, não é? Veem o que está, e sabem, eu fiz parte disto, eu apoiei este projeto, eu também sou fui um ator fundamental, e realmente têm sido. Qual foi assim a proposta, o pedido mais bizarro que o centro já recebeu? Tem algum em mente nestes anos todos? Nós temos recebido pedidos muito interessantes e eu tendo a encontrar nesses pedidos um fundo. Por exemplo, há uns anos atrás, recordo-me de haver uma empresa que queria fazer coisas biodegradáveis e eu vi esta palavra. Há uns 10, 15 anos atrás, esta palavra não era muito ouvida. Portanto, as pessoas começavam a falar do ambiente, da reciclagem, de usar materiais naturais, de reciclar os materiais, mas houve uma empresa que chegou e disse: eu ouvi qualquer coisa de biodegradável. O que será isto? O que é isto? Isto que é? Imaginemos que nós temos um sapato que se utiliza normalmente no dia-a-dia. Ele vai desaparecendo. E que não tem problema nenhum. Pode usar ao sol, à chuva, no calor e no frio e nada acontece. Mas imaginemos que depois já não o quer continuar a utilizar e tem um compostor em sua casa, tem uma caixinha onde faz a compostagem, ou tem um monte no seu jardim onde faz compostagem, onde mete lá os resíduos das frutas e as relvas e por aí fora, e faz essa compostagem e depois espalha esse adubo orgânico, por exemplo, no seu jardim. Neste caso, a ideia era essa: pegar num sapato, quando já não precisasse dele, colocá-lo no compostor e ele desaparecia. E depois ia utilizá-lo como adubo. Pode parecer bizarro, até porque depois outras empresas têm pensam, e se ele se desfaz quando estou a andar? E se ele começa a rasgar? Isso aqui era, mas se comprassem logo outros, e se fossem portugueses, devia ser biodegradável ao fim de 24 horas. Se eles dão sempre a renovar o estoque. Foi uma ideia curiosa, que parecia inovadora, que para algumas empresas acharam, nós normalmente quando tentamos começar um projeto de desenvolvimento, nós ouvimos uma ideia que pode ser bizarra, mas tentamos ver se estamos fechados. Nós no centro temos sempre a ideia de nunca pensar que nada é demasiado estranho. Portanto, ouvimos e vamos ficar com este registro, porque algo poderá fazer, em princípio poderá fazer sentido, pode não ser agora, pode estar muito à frente do seu tempo, por vezes isso acontece, mas ficamos com este registro. Então, nesse caso, vamos tentar validar com os outros industriais. Não, isto pode ser perigoso, pode se desfazer, não sei o que é isso, é uma palavra complexa, eu acho que o consumidor ainda não está preparado. Mas aquela empresa insistiu e disse: ok, vamos avançar, vamos juntar-nos aqui. Neste caso foi com a Universidade do Minho e eu fui ter na altura com o responsável do departamento de polímeros, que hoje é reitor, e expliquei-lhe, ele ficou surpreendido por haver alguém na indústria do calçado que estava aqui a caminhar neste sentido. E foi assim que iniciámos num projeto europeu, na altura, estes trabalhos para desenvolver uma sola, e mais tarde, uns anos mais tarde, estava eu a apresentar esses resultados e estava a dizer: bom, agora temos um material para sola que é biodegradável e não temos o couro. E disse um industrial logo de couro: eu tenho. E eu disse: pronto, vamos ver. Concluímos que não era exatamente assim, que era preciso desenvolver, mas tivemos aqui há uns anos um projeto que até terminou o ano passado, mas foi um projeto que demorou 3 anos e meio, porque estes desenvolvimentos não são imediatos, não são instantâneos, isto demora uns anos. E desenvolvemos um couro em Portugal que é compostável. Neste momento, se visitarem o nosso centro, tem lá as imagens de um sapato todo feito nesse couro. O que é que acontece? Depois de estar, digamos, numa compostagem, ao fim de 10 dias, 20 dias, e vê-se que ao fim de 30 dias ele já está quase a desfazer-se. E pronto, são ideias que até podem parecer bizarras, mas eu tendo mais a pensar que são muito à frente pelo menos o conhecimento já lá está, neste momento. Ainda não foi comercializado. Já estão a comercializar. Esses espelhos já estão a comercializar. Já o ano passado, uma empresa de calçado levou as primeiras amostras para serem vendidas. Eu ia perguntar isto porque uma das empresas que eu tive a ver era uma marca cujos sapatos são ecológicos, portanto, portuguesa, e creio que até de Santa Maria da Feira. Portanto, que dizem que os sapatos são ecológicos. Será, basicamente, neste seguimento, talvez? Em termos ecológicos, pode haver várias coisas.
Exatamente, desde a origem das matérias-primas. Podem ser de origem natural, por exemplo, podem ser, digamos, baseados em algodão, em madeira, em borracha natural, portanto, pode haver esta origem. Em cortiça agora, não é? Em cortiça, portanto, tem a ver com essa origem das matérias-primas ser natural, digamos, ser de algo mais considerado natural. Ecológico também pode ser porque não tem certas substâncias, portanto eu não sei se os consumidores têm essa percepção, mas o calçado neste momento é um produto extremamente controlado. Portanto, para produzir um sapato, produzir uma pele ou uma borracha, utilizam-se muitos produtos químicos, muitas substâncias químicas, mas não são umas substâncias quaisquer, são substâncias que são permitidas e neste momento é ecológico se não tiver substâncias que possam ser consideradas menos amigas do ambiente, não é? Em certas concentrações, ou se elas não existirem de todo. Portanto, pode ser algo que não tem metais, porque os metais são considerados menos ecológicos, podem haver várias vertentes. Pode ser um calçado reciclável ou um calçado que incorpora muitos materiais reciclados, portanto, era necessário, digamos, que desmontar um pouco e até transmitir ao consumidor final o que é mais ecológico. Porquê? Porque é isso que nós sentimos, há alguma informação que não é muito concreta e os consumidores mais atentos podem perder o interesse nos ditos produtos ecológicos porque não sabem porque é que ele é mais ecológico. Qual é a diferenciação daquele produto. De resto, Gonçalo, existe, Paulo Gonçalves, aliás, existem aqui alguns espaços também para estas empresas mais de nicho, ou seja, por exemplo, os sapatos ecológicos, como aqui vimos, ou até os biodegradáveis. Existe espaço para este tipo de segmento tão afunilado? Bem, porque, para começar, existe, o mercado é imenso, não é? Portanto, nós ainda temos muitos mercados em que a nossa presença é verdadeiramente incipiente. Depois há consumidores com um gosto cada vez mais diversificado, em várias áreas, desde o calçado mais profissional, desde as Forças Armadas, aos bombeiros, para fins hospitalares. Há calçado em variedíssimas áreas e que muito dele exige um grau de tecnicidade muito grande e, portanto, provavelmente, e nós hoje temos competência para o fazer e, por exemplo, os nossos concorrentes não têm. Portanto, o que nos permite, desse ponto de vista, também poder estar um passo mais à frente. Agora, mesmo do ponto de vista estético, o mercado é muito diversificado, porque os sapatos que nós vendemos para a Alemanha são muito diferentes que vendemos para a Itália e para os Estados Unidos. Portanto, e desse ponto de vista, as empresas têm que estar sempre na linha da frente, têm que estar sempre a apresentar produtos cada vez mais sofisticados. E hoje, quase que diria, não há apenas 2 estações no ano, portanto, não há apenas a primavera, verão e outono e inverno, porque as empresas são obrigadas a, ciclicamente, a apresentarem produtos novos. Quando eu referi que há pouco o setor participava em 70 feiras no mundo todo, nós participamos de feiras no mundo todo durante o ano todo. Portanto, o que equivale por dizer que quando abordamos vamos estar, por exemplo, numa feira na Colômbia no próximo mês, em julho, com 17 empresas, e passado 2 semanas vamos ter 70 empresas numa feira na Alemanha. Os produtos que vamos levar para a Colômbia seguramente são muito diferentes dos produtos que vamos levar para a Alemanha. Ou os produtos que vamos levar para a Alemanha são muito diferentes dos que vamos levar, por exemplo, para a Itália no mês seguinte, onde vamos ter quase 100 empresas numa feira em Milão. E muitas das vezes, essa abordagem aos mercados, nós quando vamos às feiras, muitas das vezes, vender os sapatos é o desejo último, mas para lá chegarmos, nós, quanto mais não seja, saímos das nossas empresas e viajamos, e quando viajamos, leva-nos a conhecer os hábitos de consumo, leva-nos a conhecer, nomeadamente, aquilo que os nossos concorrentes estão a fazer, leva-nos a contactar com um conjunto de gente que até nem gosta nada dos nossos sapatos e nós temos que perceber, objetivamente, porque é que as nossas coleções têm mais ou menos sucesso e que nos permita, nomeadamente, fazer um processo de aprendizagem para que, quando chegar o momento efetivo, nós possamos ter sucesso nas nossas vendas. E, portanto, o mercado é muito diversificado. E, portanto, há muitas soluções ainda para desenvolver em vários domínios e, no fundo, isso é o que nós temos procurado fazer, as empresas individualmente, o Centro Tecnológico, as entidades científico e tecnológico que têm connosco trabalham, mas é para isso que também servem os nossos diagnósticos, os nossos planos estratégicos, no fundo, porque nós gostamos, de certa forma, de orientar as empresas, no sentido de dizer os sinais que existem internacionalmente são estes,
percorram o vosso caminho, mas tenham a consciência clara que provavelmente aquilo que vai acontecer no mundo é isto e aquilo outro. Portanto, para que as empresas se possam preparar antecipadamente. Nesta monografia estatística que eu tenho aqui à minha frente, de 2013, portanto, bastante completa, daquilo que se vende, da produção, os trabalhadores, os mercados, o que é que foi mais positivo o ano passado para vocês? O ano passado foi interessante, foi o 4º ano de crescimento sucessivo do setor. Reforçamos o nosso peso na balança comercial portuguesa e mais interessante foi notar que quando a taxa de desemprego do país atingiu níveis recorde, portanto o setor do calçado foi dos poucos a criar emprego. Esse quase que diria que foi uma nota muito, muito interessante. Simultaneamente, acho que é importante realçar que para além do bom desempenho do setor do calçado individualmente, todos os outros subsetores da fileira tiveram um desempenho muito interessante, nomeadamente o setor de componentes para calçado, as solas e as palmilhas e afins, mas o setor de artigos de pele e marroquinaria o ano passado cresceu sensivelmente 40%, só o ano passado. O que equivale por dizer que nós estamos a fazer cada vez mais malas, mais carteiras, mais cintos, mais porta-moedas, o que seja, um conjunto de soluções que estamos a apresentar em pele também, que são cada vez mais reconhecidas pelos mercados internacionais e que estamos a exportar já em quantidades muito significativas. E já equivale por dizer que já são umas centenas de milhares de euros por ano, ou centenas de milhões de euros por ano, o que no fundo também não deixa de ser bastante interessante e deve ser reconhecido como tal. E neste plano estratégico do cluster do calçado para 2020, portanto, é um plano estratégico que já é construído desde 1978, como o Paulo nos disse aqui na primeira parte do programa. Este vai agora, portanto, tem uma visão a 6 anos, uma visão alargada a 6 anos para o setor. Principais desafios, principais perigos, qual é quase a análise SWOT da fileira do calçado? Eu diria, desde logo, importa realçar que para chegarmos a esse documento nós envolvemos 70 entidades distintas. Ou melhor, 70 empresas distintas, 100 entidades distintas. Porquê? Porque nós envolvemos o Centro Tecnológico, a Academia, várias universidades. No fundo, procuramos recolher um conjunto de opiniões e pareceres técnicos, digamos assim, de um conjunto de gente muito, muito capaz, no sentido de podermos apresentar um diagnóstico que fosse o mais real e fosse mais exaustivo possível. Nós, no fundo, definimos 3 prioridades para os próximos anos. Uma prioridade em matéria de internacionalização, uma outra na área da qualificação e uma outra em termos de inovação. A inovação já falamos aqui bastante hoje e, portanto, no fundo, aquilo que nós temos, há um conjunto de novas soluções e novas ferramentas que nos parecem que vão ter muito impacto no futuro e, no fundo, estamos a procurar desenvolver soluções técnicas capazes de responder a estes desafios. Em termos de internacionalização, nós queremos, grosso modo, continuar a aumentar as exportações. Esperamos nós que até 2025 as exportações passem de 1.700 milhões de euros para 2.500 mil milhões de euros, portanto era um bom sinal. Mas, simultaneamente, queremos aprofundar a nossa presença em mercados extracomunitários. Isto é, nós achamos que muito do futuro do setor estará diretamente associado à capacidade de, por um lado, consolidamos a nossa presença nos mercados europeus, mas, simultaneamente, temos uma presença cada vez mais significativa em mercados como, outra vez, a China, o Japão, os Estados Unidos. Consideramos que o crescimento do setor nos próximos anos estará diretamente associado à nossa capacidade de penetração nesses mercados. Portanto, nós vamos assentar, de certa forma, baterias para um conjunto de novos mercados, sem esquecer-se nunca, portanto, que os mercados europeus são a nossa referência e vão continuar a ser os nossos mercados prioritários. E depois tudo o que temos para fazer na área da qualificação, porque quase que diria, das 3, eu diria que essa é a maior prioridade de todas, porque se nós não formos capazes hoje, e quando eu digo nós, não me estou a referir apenas à indústria de calçado, estou-me a referir aos setores industriais portugueses como um todo. Se não formos capazes de atrair hoje jovens para as nossas empresas, e jovens capazes, competentes, qualificados, quase que acrescentaria, bem remunerados, nós seguramente, estes setores de atividade no futuro deixarão de existir. Porque durante muito tempo foi muito pouco interessante trabalhar no setor industrial, provavelmente era mais interessante trabalhar no setor dos serviços,
mas objetivamente são estes setores que vão continuar a ser o sustentáculo da economia e a dar portuguesa. emprego. Vão ser estes setores que vão continuar a criar emprego e seguramente são estes os setores que são a base da economia portuguesa. E, portanto, convém de facto não esquecer isso, porque... Não acha que também é possível, de facto, para os mais novos, para os jovens, hoje a taxa de desemprego, apesar de ter vindo a descer este ano, está nos 14,6%, mesmo assim ainda é uma taxa de desemprego bastante elevada, mas o desemprego jovem situa-se acima e bem acima dos 30%, portanto há aqui uma franja da população que terminou, por exemplo, o seu percurso académico e não tem, portanto, receptividade por parte do mercado. Nós também precisamos de pessoas com curso superior para as nossas empresas, em várias áreas. Estou a perguntar se exatamente não acha que os jovens não veem a indústria do calçado e outras como uma alternativa, uma solução também para se fixarem. Sim, e nós temos notado isso já. Nós, inclusivamente, temos casos de alguns jovens que, a determinado momento da sua vida, nomeadamente na área do design, tiveram convites muito tentadores para ir para o estrangeiro, a trabalhar às vezes com grandes marcas, com grandes empresas, e entenderam que era mais oportuno e que provavelmente teriam mais sucesso se trabalhassem em Portugal. Nós temos, felizmente, nos 3 últimos anos, tido a capacidade de atração de jovens valores, mas vamos ter que continuar a fazer. A nossa academia vai ter um papel absolutamente decisivo nos próximos anos nesse domínio. Na qualificação? Na qualificação, e uma vez mais, nós entendemos sempre a qualificação em sentido lato, porque nós queremos, de facto, qualificar as pessoas, mas também queremos qualificar as empresas. E o Centro Tecnológico vai ter também um papel decisivo nessa matéria, porque nós queremos empresas mais modernas, mais sofisticadas, mais rentáveis, no fundo, mais competitivas, e para que isso aconteça temos que fazer investimentos em várias áreas. Há pouco estava-me a dizer que agora já vem uma segunda geração, mas que os... Em algum caso, uma terceira. Mas que, de facto, esta geração impulsionadora da indústria, já mais velha, ainda está dentro das empresas, ainda gera aquilo que é o negócio. Muitas vezes é falado isto, quer dizer, não há depois uma herança de pais para filhos e para outras gerações do know-how e da gestão daquilo que é o modelo de negócio. Acha que está a ser feita uma transição com cautela por parte dos nossos industriais? Espero que seja feito e, portanto, tudo leva a... Gostaríamos todos que assim fosse, diria assim. Agora, eu posso lhe dizer que é muito interessante perceber que a geração que fundou as empresas continua a trabalhar lado a lado com os seus sucessores nas empresas propriamente ditas, no fundo, na condução das empresas. Quase que diria hoje que nós estamos a assistir a uma gestão partilhada entre a primeira geração e a segunda geração, ou em alguns casos entre a segunda e a terceira. Posso lhe dizer, por exemplo, nas últimas semanas visitei algumas empresas, aliás, teve cá um conjunto de 15 entre jornalistas e compradores colombianos, tiveram cá 15 nas últimas semanas. Eu tive a oportunidade de visitar uma vintena de empresas e em duas delas achei uma maravilha, quase que diria assim, ver um senhor com 80 anos que ainda está na empresa e vai à empresa todos os dias, e vi outro um senhor com 90 anos que ainda vai à empresa todos os dias. E ele não, como é que dizer, o senhor de 90 anos em especial, já não é necessário para a gestão da empresa, porque no fundo a gestão já estamos a falar de uma empresa que já vai na terceira geração, mas ele faz questão de ir todos os dias, dar o conselho amigo, a experiência, faz questão de cumprimentar os trabalhadores, porque isto tem muito a ver com a história deste setor, esta lógica de proximidade, entre o patronato, entre os empresários e, no fundo, os seus trabalhadores. Daí a sua certeza que na próxima semana, na feira, vai estar mas isso não tudo eu tenho a certeza absoluta. Isso tenho a certeza absoluta, porque, no fundo, as pessoas percebem que o emprego hoje é um bem, infelizmente, cada vez mais escasso, mas também necessário, e hoje também percebe-se claramente que os próprios trabalhadores estão disponíveis para fazer mais sacrifícios, porque, no fundo, quanto mais sucesso tiver uma empresa, quanto mais rentável ela for, naturalmente mais fácil será distribuir a sua riqueza, porque de outra forma... No final da primeira parte, o Paulo estava aqui a contar que muitas vezes o setor é olhado um bocado de lado. Era. Já não é tanto assim. Eu queria lhe perguntar exatamente se
as localidades que acolhem estas empresas, sobretudo aqui no norte do país, se os autarcas estão preocupados com a evolução também do setor, ou seja, se o poder político está atento àquilo que vocês fazem e atento também às vossas necessidades. Eu diria mais do que isso, o poder político e os autarcas das zonas de forte concentração de calçado, Guimarães, Felgueiras, São João, Oliveira das Meias, Santa Maria da Feira, Alcobaça, têm vindo a trabalhar há muito tempo connosco, no fundo, nestes planos estratégicos, na elaboração do diagnóstico e no trabalho no terreno. E, felizmente, independentemente da sua cor partidária. Portanto, porque percebem que o setor de calçado naquela zona específica tem o peso que tem, e portanto varia em função de concelho para concelho, mas no fundo todos temos trabalhado em conjunto para um bem comum. E portanto o bem comum é que as empresas continuam a crescer, continuam a ter cada vez mais sucesso no exterior, porque isso no fundo é importante de uma lógica local, mas acaba por ser importante para o país. E felizmente temos desenvolvido vários projetos em várias áreas, porque é fundamental que isso aconteça. O poder local e o poder nacional, ou as instituições e o poder local não podem estar de costas voltadas de forma nenhuma e, portanto, infelizmente, isso no nosso caso não tem acontecido. Diz José, estamos na reta final do nosso programa. Próximas investigações, próximos objetivos também do Centro Tecnológico, também tem um plano estratégico ou até vem mais à frente um bocadinho? Não, nós estamos completamente enquadrados no plano. No plano. É o mesmo. O Centro Tecnológico é um elemento fundamental na formatação deste plano estratégico. Nós somos um corpo técnico da APICAPES, digamos. Técnico nestas vertentes que nós tratamos, depois as áreas de marketing, internacionalização, tratadas pela APICAPES. Em termos de futuro nestas componentes mais de inovação, nós vemos até 2020 responder aos desafios que a sociedade nos coloca em termos, o Paulo já falou no envelhecimento da população, isso vai ser fundamental. Vai ser um grande desafio. Vai ser um grande desafio. Outros aspectos, os jovens. Dar aos jovens soluções baseadas em tecnologias que permitam utilizar as tecnologias de informação, ligar de alguma forma fazer compras do telemóvel, portanto, permitir que os jovens usem as tecnologias que neste momento começam a estar à sua disposição para comprar sapatos e até para introduzir funcionalidades no sapato. Já não ser necessário estar no computador, já poder entrar numa loja e o seu telemóvel está-lhe a dizer, está aqui o sapato da marca tal, está aqui este sapato. Portanto, iremos apostar muito em embeber os jovens na compra do calçado, em torná-los fiéis às marcas de calçado e que eles possam de alguma forma também contribuir para o tipo de produto. Os jovens são fundamentais para a nossa indústria, portanto são os nossos colaboradores de futuros, queremos abraçá-los desde já. Depois vamos tentar também responder a outros desafios, por exemplo, falou há pouco na diabetes, é uma área que gostaríamos de intervir, já começamos a intervir, mas há muito para fazer e as empresas de calçado querem apostar e nós neste momento estamos a fazer parcerias nacionais com associações nacionais de representantes diabéticos para começar a desenvolver produtos realmente adequados para diabetes, que não sejam ditos que são para diabetes, mas que não haja... Mas depois na altura, quer dizer, não tem mesmo um efeito prático ou um resultado Exatamente. Que o paciente veja, não é? Nós queremos, por exemplo, desenvolver um produto que seja certificado pela Associação dos Diabéticos como sendo aconselhável para o diabetes e por nós como sendo de qualidade enquanto produto. Portanto, é um desafio para o futuro. Também queremos responder, apesar de tudo, à obesidade. Entendemos que é um problema que terá que ser trabalhado. O calçado não vai resolver o problema de per si, mas pode minimizar alguns impactos da obesidade. Segundo a Organização Mundial, uma epidemia do século XXI. Exatamente. Portanto, queremos trabalhar nessa área. Também queremos melhorar a performance do calçado casual, que muitas vezes é utilizado como calçado esportivo. As pessoas vão fazer caminhadas, mas por vezes poderão estar a não ter todos os benefícios que podiam ter e a ter até alguns pequenos malefícios por não estarem a utilizar o calçado mais aconselhável. Portanto, queremos também intervir ao desenvolvimento do produto e da comunicação com o cliente para que ele possa, de facto, usar um calçado dia a dia, de moda, mas que se vai fazer as suas caminhadas ou assim, não seja negativo. Portanto, essa é uma das áreas.
Em termos de saúde, entendemos que há um mercado muito importante, por exemplo, ao nível de problemas das varizes nas pernas, que é um problema que afeta muitas pessoas, eventualmente as pessoas que nos estão a ver ou a ouvir, e vamos intervir nessa área. Portanto, o calçado não vai resolver o problema das varizes, mas gostaríamos que ele no futuro minimizasse os desconfortos provocados pelas varizes e até, se possível, minimizasse o progredir dessa doença, das varizes, a doença venosa. Em termos dos suportes para estes desenvolvimentos, mais parcerias com as entidades do sistema científico-tecnológico, nacionais e internacionais, continuação da aposta no desenvolvimento das tecnologias, dos materiais e das tecnologias. No nosso setor nunca aconteceu a desindustrialização. Nós sempre fomos um setor muito industrial e muito suportado na indústria. Eu penso que essa é uma das grandes bases do nosso sucesso. Mas, de facto, aconteceu que, como eu disse, há 25 anos atrás apostamos muito na organização, nas tecnologias, e na última década as empresas tiveram que focar muito no produto, na marca, no marketing, exatamente, na internacionalização. E, portanto, neste momento nós sentimos que há uma nova necessidade de um forte investimento na industrialização. E, portanto, estamos aqui também a ter já mais ideias para essa área. E, portanto, isto é um pequeno apontamento daquilo que vai ser feito nos próximos tempos. Paulo, têm surgido novos empresários no setor? Felizmente. E acho, quase que diria, que todas estas campanhas que nós temos orientado para os mercados externos, nós temos procurado, de certa forma, que elas tenham algum impacto em Portugal. O que equivale por dizer que nós temos cada vez mais gente capaz e com ideias, empreendedora, diria assim, a procurar o nosso setor. Felizmente, nos últimos anos surgiram um conjunto de novos projetos, novas ideias, de novas empresas, que portanto, nós acreditamos muito e esperamos que tenham, de facto, muito sucesso. É um negócio apetecível, o calçado? Eu espero que sim, não é? A história o que nos leva a concluir é que, no fundo, o setor como um todo e as empresas individualmente têm tido um percurso significativo de sucesso, de afirmação internacional. E, portanto, e desse ponto de vista, será um negócio apetecível, não é? Estamos mesmo a terminar este programa. O objetivo para este ano será manter, portanto, a fileira a crescer pelo 5º ano consecutivo? Nós esperamos que sim. Os primeiros sinais são, de facto, muito, muito interessantes. Como dizia há pouco, estamos a crescer acima dos 10%, estamos a crescer na ordem dos 2 dígitos. Mas este não é um mercado, não é um ano propriamente fácil, porque, como nós sabemos, vários dos mercados de destino das nossas exportações estão com um comportamento, nomeadamente ao nível do consumo, bastante modesto. Exatamente, mais retraído. E, portanto, e como tal, nós procuramos ter os pés assente na terra. Se nós crescermos 3 ou 4% este ano, já é mais que suficiente. Já era uma boa marca também. Sim, porque lá está, o 5º ano consecutivo de crescimento e, portanto, e se nós crescermos, por pouco que possamos crescer, mas continuamos a crescer todos os anos, é sinal que o setor tem um bom resultado, que estamos a continuar a contribuir para a balança comercial, para a economia do país e a criar postos de trabalho. Isso era excelente. A próxima feira é em Itália, não é? Já para a semana. Já para a semana, na próxima quarta-feira, a partir? E a partir da próxima quarta-feira, e se Deus quiser, já com os sapatos todos. Exatamente. Desejo-lhe uma boa viagem até esta feira em Itália. Boas investigações para a Maria José. Agradeço aos dois a presença neste programa para falarmos desta indústria do calçado. Eu marco encontro consigo na próxima quarta-feira, a partir das 14h30. Até lá, tenham uma boa semana.